Vacina espiritual com São Miguel Arcanjo. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Se você chegou até este vídeo hoje, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer oração, antes de qualquer palavra bonita. Você não chegou aqui por acidente. Não foi o algoritmo. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi algo dentro de você, uma parte da sua alma, que sabe que precisa de mais do que o mundo pode oferecer, que te trouxe até aqui. E eu quero honrar isso. Mas eu também quero ser honesto com você desde o início. Você tem carregado algo pesado. Não sei exatamente o que é. Pode ser o cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Pode ser aquela sensação estranha de que as coisas estão travadas no dinheiro, nos relacionamentos, na saúde, sem uma razão que você consiga explicar. Pode ser a tensão dentro de casa que apareceu do nada e não vai embora. Ou pode ser simplesmente aquela solidão silenciosa de sentir que está lutando sozinho contra algo que não consegue ver. Seja o que for, você não está sozinho nisso. E hoje nós vamos fazer algo juntos que vai mudar isso. Hoje nós vamos abrir as portas desta casa física e espiritualmente e convidar o guerreiro mais poderoso do exército de Deus para entrar aqui, São Miguel Arcanjo, não como um visitante passageiro, não como uma figura distante de oração decorativa, mas como um general que vem assumir o comando de um território que pertence a Deus e que o inimigo não tem mais direito de habitar. Fica comigo, você vai sentir a diferença ainda hoje. São Miguel Arcanjo, quem ele realmente é e por que ele foi enviado para você. Antes de começarmos nossa oração, eu preciso te apresentar alguém, não de forma superficial, não com palavras decorativas que você já ouviu 1000 vezes. Eu quero te apresentar São Miguel Arcanjo do jeito que ele realmente é. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, há uma cena que me arrepia toda vez que leio. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão, com todos os seus espíritos, foi vencido, foi expulso, foi lançado para fora do céu, com força e autoridade pelo próprio São Miguel. Pensa nisso por um momento. O ser que expulsou Satanás do céu com toda a sua legião, com todo o seu poder acumulado, é o mesmo ser que Deus designou para caminhar ao seu lado. Não é uma figura delicada com asas decorativas. É um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. E o nome dele não é coincidência. Miguel em hebraico, Micael, significa literalmente, quem é como Deus? É uma pergunta que ele faz ao inimigo toda vez que enfrenta o mal. Quem é como Deus? Quem pode se igualar ao Altíssimo? E a resposta é sempre o silêncio da derrota do inimigo. Mas há algo que muita gente não sabe sobre São Miguel. Ele não é apenas um guerreiro de batalhas grandiosas e cósmicas. Ele é também o protetor do cotidiano. A tradição da Igreja, confirmada por séculos de testemunhos e aparições, nos mostra que São Miguel se importa com as coisas pequenas da vida das pessoas, com a família que está em conflito, com a casa que perdeu a paz, com o trabalhador que está sendo perseguido no emprego, com a criança que está sendo levada por más companhias, com a mulher que chora escondida sem que ninguém perceba. Ele vê tudo isso e ele foi enviado por Deus para agir nessas situações. Na carta de Judas, versículo 9, vemos São Miguel em um papel muito específico e revelador. Ele está disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. E o que ele faz? Ele não xinga, não entra em guerra de vaidade. Ele simplesmente diz, o Senhor te repreenda. Essa cena me ensina algo profundo sobre São Miguel. Ele não age por ego, não age por raiva, não age por força própria. Ele age pela autoridade de Deus, com precisão cirúrgica, sem exagero, sem espetáculo desnecessário. E é exatamente assim que ele vai agir na sua casa hoje. Agora eu preciso te contar algo que acontece quando você convida São Miguel para a sua vida. O inimigo sabe que ele perdeu aquela guerra lá no céu. Ele sabe o que acontece quando São Miguel aparece. Por isso, e presta atenção aqui, quando você faz essa oração com fé real, com um coração verdadeiramente aberto, o inimigo recua, não porque você é mais forte do que ele, não porque as suas palavras têm poder mágico, mas porque São Miguel vem com a autoridade do Deus que criou tudo, e nenhuma força das trevas consegue ficar de pé diante dessa autoridade.
Mas há uma condição, uma única condição que São Miguel espera de você. Ele precisa ser convidado, não por obrigação, não por desespero apenas, mas por uma escolha consciente de abrir as portas do seu coração e da sua casa para a presença de Deus. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Ao estar aqui, ao ouvir essas palavras, ao continuar até o final dessa oração, você está fazendo esse convite. E São Miguel está respondendo: eu quero que você faça uma coisa simples agora. Não precisa fechar os olhos se não quiser. Não precisa estar de joelhos. Apenas coloca uma mão no peito por um segundo. Sente o coração batendo? Cada batimento é um sim de Deus para a sua vida. Cada respiração é uma evidência de que você ainda tem propósito aqui. E a partir de hoje, você não vai carregar mais o peso de lutar sozinho. São Miguel está aqui e nós vamos limpar cada canto desta casa juntos. Antes de começarmos, eu te peço uma coisa pequena, mas importante. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, clica no gostei agora. Não é apenas um número, é um sinal de que você quer que essa oração chegue a outras casas que também precisam. Compartilha com alguém que está lutando sozinho. Às vezes, o maior ato de amor é simplesmente dizer: eu pensei em você. E se você ainda não está inscrito no canal, clica em inscrever-se agora para que outras orações como essa encontrem você. Feito isso, encontra uma posição confortável. Respira fundo e vamos começar. Como São Miguel age no seu dia a dia. O que você já sentiu, mas nunca soube nomear. Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda honestamente, não para mim, mas para você mesmo. Você já viveu um momento em que algo te parou? Uma hesitação inexplicável, um caminho diferente que você resolveu tomar sem saber por quê. Uma decisão que você adiou por um desconforto no peito que não sabia nomear. E depois, horas, dias, semanas depois, você entendeu exatamente por que precisava ter parado. Se você já viveu isso, você já sentiu São Miguel agindo na sua vida. Porque São Miguel não age apenas em batalhas grandiosas e visíveis. Ele age no cotidiano, no ordinário, naquilo que parece pequeno demais para ser intervenção divina, mas que é exatamente onde Deus mais atua. Deixa eu te mostrar como ele age de formas que você talvez já tenha reconhecido na sua própria história. Ele age através do atraso. Você perdeu um transporte, ficou mais tempo do que planejava em algum lugar, esqueceu algo e teve que voltar. Algo pequeno e irritante que bagunçou sua programação. E mais tarde você soube que havia um acidente, uma situação perigosa, uma circunstância que teria te alcançado se você estivesse no lugar certo, na hora errada. Não foi azar, foi escudo. Ele age através das pessoas certas, no momento certo. Uma palavra dita por um estranho que respondia exatamente à pergunta que estava no fundo do seu coração. Uma mensagem de alguém que você não via, há tempo chegando no exato momento em que você estava prestes a desistir. Uma conversa que aconteceu por acaso e que mudou a direção de uma decisão importante. São Miguel conhece os caminhos que as palavras certas precisam percorrer para chegar até você. Ele age protegendo sua casa enquanto você dorme. Aquelas noites em que você foi dormir completamente esgotado, com o peso do mundo no peito, e acordou com uma leveza que não sabia explicar. Como se algo tivesse sido resolvido enquanto você descansava. Como se uma mão invisível tivesse reorganizado algo dentro de você durante a noite. Isso não é coincidência. São Miguel trabalha no silêncio da madrugada, quando nossa guarda está baixa e nossa necessidade é maior. Ele age afastando o que não é para você. Aquela pessoa que saiu da sua vida e doeu tanto na época, mas que hoje você entende que a saída dela foi proteção. Aquela porta que fechou com força e que te obrigou a encontrar outra direção. Aquela oportunidade que não aconteceu e que abriu espaço para algo muito melhor. São Miguel não apenas traz o bem, ele remove o que te prejudicaria mesmo quando você ainda não consegue enxergar isso. Ele age nos momentos de colapso, aquele dia em que você chegou no seu limite absoluto, em que as forças acabaram, em que você disse para si mesmo que não aguentava mais. E mesmo assim, de algum lugar que não sabia nomear, apareceu força suficiente para mais um passo. Essa força tem nome, tem origem. Agora presta atenção nessa parte porque ela é importante. São Miguel não age sozinho na sua vida.
Ele age em coordenação com o seu anjo da guarda, que foi designado por Deus especificamente para você desde o seu nascimento. Enquanto o seu anjo da guarda te acompanha intimamente, te conhece pelo nome, te guia com delicadeza. São Miguel age como o general do exército que intervém quando a batalha é maior do que a proteção cotidiana consegue cobrir. Hoje nós vamos precisar dos dois. Porque sua casa precisa de uma faxina espiritual agora? E porque hoje é o momento certo, eu preciso falar sobre algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de nomear. A sua casa carrega história. Não apenas a história que você vê os móveis, as paredes, as fotos, mas a história que não se vê, as palavras ditas na raiva que ficaram ecoando, as visitas que trouxeram energias que não eram suas. Os conflitos que deixaram rastros invisíveis no ar, as noites de choro que as paredes absorveram em silêncio. Cada casa tem uma memória espiritual. E quando essa memória acumula dor, conflito, inveja e negatividade, por muito tempo o ambiente começa a pesar. O ar fica diferente, as relações ficam mais difíceis, as coisas que deveriam fluir começam a travar. Isso não é superstição. É uma realidade espiritual que a palavra de Deus reconhece. No livro de Deuteronômio, Deus dá instruções específicas sobre como consagrar lares e territórios. No Antigo Testamento, os sacerdotes ungiam casas, purificavam espaços, consagravam territórios para que a presença de Deus pudesse habitar ali. Esse princípio não mudou. A presença de Deus ainda habita espaços consagrados. E espaços que não foram consagrados, que foram deixados abertos, sem proteção, sem oração, ficam vulneráveis a influências que não pertencem ali. Mas aqui eu preciso te dizer algo com muito cuidado, porque existe uma diferença importante entre medo e consciência. Eu não estou aqui para te assustar, não estou aqui para te fazer sentir que sua casa está infestada ou que você está cercado de inimigos por todos os lados. Estou aqui para te dizer que existe proteção disponível para você, que existe um guerreiro celestial pronto para agir, que a faxina que vamos fazer hoje não é um ato de desespero, é um ato de soberania espiritual. É você dizendo, esta casa pertence a Deus e vou tratar ela como tal. Existe também algo específico sobre o momento que estamos vivendo. O mundo lá fora está mais pesado. A ansiedade coletiva é maior, as relações estão mais tensas, a pressão financeira está sufocando famílias inteiras. A solidão mesmo para quem está rodeado de pessoas está mais presente do que nunca. Tudo isso tenta entrar pela porta da sua casa, pela televisão, pelo celular, pelas conversas carregadas, pelas preocupações que você traz do trabalho para dentro de casa sem perceber. Hoje nós vamos criar um filtro, uma blindagem, um espaço onde a presença de Deus é tão forte que o que não pertence aqui simplesmente não consegue entrar ou é expulso pelo fogo de São Miguel. E há uma última coisa que quero que você entenda antes de começarmos. Essa oração não é para pessoas perfeitas, não é para quem tem uma fé inabalável e nunca duvida, não é para quem fez tudo certo na vida, é para quem está aqui, agora, com o coração real, com suas dúvidas, seus medos, seus erros, suas esperanças. São Miguel não precisa que você seja perfeito para agir. Ele precisa que você diga sim, e você já disse sim ao estar aqui. Agora, vamos preparar o coração e o ambiente para o que está prestes a acontecer. Encontra a posição mais confortável que você conseguir. Se estiver deitado, perfeito. Se estiver sentado, ótimo. Solta os ombros, relaxa a mandíbula. Abre levemente as mãos como gesto de entrega, não de tensão. Respira fundo pelo nariz, devagar. E solta pela boca, bem devagar. Mais uma vez, inspira e expira. Sente o corpo ficando mais pesado, mais presente, mais real. Agora eu quero que você pense na sua casa por um momento. Não com crítica, não com julgamento sobre o que deveria ser diferente. Apenas olha para ela com amor, para os cômodos onde a sua vida acontece, para as pessoas que dormem sob esse teto, para as memórias boas e difíceis que estão guardadas entre essas paredes. Essa casa é o seu território e hoje nós vamos cuidar dela. Imagine agora pela fé,
com toda a abertura, que você conseguir uma luz dourada e branca descendo do alto, lenta, suave, poderosa. Essa luz é a presença de São Miguel chegando. Não está chegando porque você é perfeito. Está chegando porque você convidou, porque Deus mandou, porque esta casa precisa e merece. Sente essa luz tocando o topo da sua cabeça primeiro, descendo pelos ombros, pelo peito, pelo ventre, pelas pernas, pelos pés. Você está sendo coberto, protegido, preparado. E agora, com os olhos fechados ou abertos, como preferir, deixa as palavras dessa oração entrarem não apenas pelos ouvidos, mas pelo coração. Porque cada palavra que vem agora foi preparada para o que você está vivendo. São Miguel está aqui. A faxina começa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, vitorioso das batalhas do céu, vós que expulsastes as trevas da presença do trono do Altíssimo com o poder do nome de Deus, nós vos invocamos aqui e agora, não como um visitante passageiro, não como uma figura decorativa de oração em uma prateleira, mas como o general que Deus enviou para defender um território que lhe pertence. Esta casa pertence a Deus, esta família pertence a Deus, esta vida pertence a Deus. E hoje, com toda a fé que temos, imperfeita, mas real, nós vos convidamos a assumir o comando desta batalha. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, autorizai agora o vosso arcanjo a pisar nesta terra, a entrar neste endereço, a percorrer cada cômodo, cada canto, cada detalhe deste espaço físico onde vivemos. Que a autoridade de São Miguel prevaleça sobre qualquer outra força que tenha tentado se estabelecer aqui. Que a sua espada, feita de fogo sagrado e verdade, corte tudo o que foi lançado contra esta casa, contra esta família, contra esta vida. São Miguel, nós te entregamos agora as chaves espirituais deste lar. Toma conta do portão para dentro, de cada parede, de cada porta, de cada janela, de cada canto que nunca recebeu oração. Que a tua autoridade prevaleça. Que a tua luz preencha cada espaço escuro. Que a tua presença seja tão real aqui quanto o ar que respiramos. A faxina começa e nós não vamos parar até que cada canto desta casa esteja limpo, selado e consagrado ao Deus vivo. Amém. A entrada, o filtro de luz, nada impuro entra mais. São Miguel Arcanjo, caminha agora pela calçada desta casa, pela entrada, pelo portão, pelo caminho que leva até a porta principal. Nós sabemos, e a palavra de Deus confirma, que a porta é o filtro. É por onde tudo entra e por onde tudo sai. É o ponto de transição entre o mundo lá fora e o território sagrado aqui dentro. E hoje nós vamos cuidar dessa porta com atenção especial. Primeiro, arcanjo amigo, olha para quem passou por essa entrada nos últimos dias e semanas. Não com julgamento das pessoas, mas com discernimento sobre o que cada uma trouxe consigo. Porque nem sempre percebemos o que carregamos. Trazemos o estresse do trabalho grudado na roupa. Trazemos o peso do trânsito no corpo. Trazemos a energia de lugares difíceis onde fomos obrigados a passar. Trazemos, às vezes, a carga de conversas que não foram nossas, mas que absorvemos sem querer. E tudo isso entra pela porta. São Miguel cria agora um filtro de luz nesta entrada. Não um filtro de medo, mas um filtro de discernimento divino. Que a partir de hoje, ao cruzar o batente desta porta, todo morador desta casa sinta o alívio imediato de deixar o peso do mundo do lado de fora. Como se uma mão invisível e gentil retirasse das costas tudo que não pertence ser carregado para dentro de casa. Limpa a maçaneta, São Miguel. Limpa o tapete, limpa as brechas e as frestas. Limpa o batente, de cima a baixo. Que cada centímetro desta entrada seja consagrado. Agora, arcanjo, olha para as palavras que foram ditas sobre esta casa. Porque palavras têm peso. Palavras criam atmosferas. E palavras lançadas com intenção ruim deixam rastros que precisam ser cortados. Se alguém disse que aqui nada dá certo, nós cancelamos essa palavra agora. Se alguém disse que esta família nunca vai prosperar, nós cancelamos essa palavra agora. Se alguém disse que esta casa não tem paz, nós cancelamos essa palavra agora.
Com a autoridade do nome de Jesus e com o fogo da espada de São Miguel, toda palavra maldita lançada contra este endereço perde o poder neste momento. Seca na raiz. Deixa de influenciar quem mora aqui. Bloqueia, São Miguel, a entrada de pessoas mal intencionadas. Não pedimos que afastes pessoas, pedimos que afastes as intenções ruins que algumas pessoas carregam. Que quem vier a esta casa com inveja no coração sinta um desconforto que o impeça de se aproximar. Que quem vier com veneno disfarçado de sorriso encontre a tua presença na entrada firme, clara, impossível de ignorar. Que esta porta seja conhecida no mundo espiritual como uma porta guardada, onde há um anjo de espada em punho dizendo com autoridade divina: aqui não. Este território pertence ao Senhor. A entrada está sendo selada. São Miguel, sentimos o ar ficar diferente já aqui. Mais leve, mais limpo, como se algo que estava pesando tivesse começado a se dissolver. Mas há muito mais a ser feito. Entra, arcanjo amigo, avança para o interior do nosso lar. A sala, o coração da convivência, restaurando o que foi quebrado. São Miguel, avança agora para a sala desta casa. Este é o coração da convivência. É onde a família se reúne, onde as visitas se sentam, onde a vida acontece em comunidade, onde as risadas deveriam ecoar e onde os planos deveriam ser feitos com esperança. Mas é também, e nós precisamos ser honestos sobre isso, o lugar onde os conflitos mais explodem, onde as energias externas mais se acumulam, onde as tensões ficam pairando no ar depois de uma discussão, como uma névoa invisível que todos sentem, mas ninguém consegue ver. Levanta a tua espada de luz no centro desta sala agora, São Miguel. Corta toda a densidade do ar. Sabe aquela sensação de ambiente pesado? Aquele ar que parece mais difícil de respirar depois de uma briga? Aquela tensão que fica mesmo depois que as vozes já baixaram, aquela frieza que se instala entre as pessoas que precisariam estar se amando? Dissolve isso agora. Que o ar desta sala se torne leve, respirável, cheio de uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas que vem do Espírito Santo habitando este espaço. Passa agora pelos móveis, guerreiro de Deus. Consagra o sofá, as cadeiras, a mesa, os lugares onde as pessoas descansam o corpo depois de um dia difícil. Porque nós sabemos, e isso dói um pouco reconhecer, que nem todos que sentaram nestes lugares vieram com bom coração. Houve visitas que sorriram para nós, mas deixaram neste ambiente um rastro de inveja. Pessoas que olharam para o que temos não com alegria genuína, mas com aquele questionamento silencioso e corrosivo. Porque eles têm e eu não. Esse rastro ficou impregnado nos tecidos, no ar, na memória do espaço. São Miguel, arranca essa energia pela raiz agora. Que qualquer inveja impregnada neste ambiente seja consumida pelo teu fogo sagrado. Que a tua luz purifique cada assento onde as pessoas descansam. Olha também para os aparelhos eletrônicos desta sala. A televisão, o computador, os celulares. Não porque eles sejam maus em si, mas porque são portais pelo qual muita coisa entra nesta casa sem que percebamos. Notícias carregadas de medo, conteúdos que alimentam ansiedade e desesperança, comparações que diminuem, imagens que perturbam. Coloca um filtro de proteção sobre essas telas. São Miguel, não de censura, mas de discernimento. Que o que entrar por essas telas seja filtrado pela sabedoria de Deus. Que a mentira não encontre espaço aqui. Que o vício digital que afasta as pessoas umas das outras dentro do mesmo lar seja quebrado neste ambiente. Que a sala volte a ser um lugar de presença onde as pessoas se olham nos olhos, se ouvem de verdade, se escolhem uns aos outros. Agora toca nas paredes desta sala, São Miguel, porque as paredes têm memória. Elas guardam o eco das palavras ditas na hora da raiva. Frases que nunca deveriam ter sido pronunciadas, mas que foram. Gritos que ficaram gravados. Silêncios castigadores que machucaram mais do que qualquer grito. Com a autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos o poder de cada palavra de dor que foi solta neste espaço. Raspa das paredes toda a memória de conflito. Silencia o eco das brigas passadas. Neutraliza o veneno das palavras que foram ditas no momento mais fraco de cada um.
Que a partir de hoje, a linguagem desta sala seja a linguagem do amor, do perdão, do respeito, da escuta genuína. Se há silêncios que castigam nesta casa, pessoas que moram sob o mesmo teto, mas que não se falam, quebra esse orgulho. São Miguel, não pedimos que força ninguém, pedimos que amoleça o que ficou duro, que restaure o que foi partido, que traga de volta o desejo de ser família de verdade, não apenas pessoas dividindo um endereço. Que as risadas voltem a ecoar neste ambiente. Que os planos feitos nesta sala sejam prósperos. Que as conversas que acontecerem aqui sejam abençoadas. Esta sala está sendo restaurada. Sentimos a temperatura mudar. O que era frio e distante começa a ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Mas a limpeza não pode parar. Avança, arcanjo amigo, pois vamos entrar agora onde o sustento é preparado e onde a prosperidade deve se manifestar. A cozinha, o santuário do sustento, quebrando a maldição da escassez. São Miguel, com passos firmes, entra agora na cozinha desta casa. Este não é apenas um lugar de preparar comida. Este é o santuário do sustento. É onde a providência de Deus se manifesta fisicamente todos os dias. É onde o milagre silencioso do pão de cada dia acontece muitas vezes sem que paremos para reconhecer isso. E é justamente por isso que este espaço precisa ser protegido com atenção especial. Ergue a tua espada sobre a mesa de refeições. São Miguel, nós consagramos este móvel agora, porque sabemos que nem todo mundo que sentou nesta mesa veio com o coração limpo. Houve visitas que comeram aqui com amargura por dentro, olhando para o pão servido com inveja disfarçada de gratidão. Pessoas que comeram do que você ofereceu com generosidade, mas que deixaram rastros espirituais de ingratidão e cobiça. Limpa tudo isso agora. Que o alimento servido nesta mesa nutra apenas a vida. Que cada refeição feita aqui seja abençoada. Que nenhuma intenção ruim trazida por mãos visitantes permaneça neste espaço. Nós cortamos agora toda a palavra lançada sobre o pão desta família. Se alguém tentou atingir a saúde de quem mora aqui, através do que se come ou se bebe esse mal, é neutralizado instantaneamente pelo teu poder. São Miguel, que tudo o que entra pela boca desta família seja abençoado e purificado. Que o alimento nutra, que a água restaure, que cada refeição feita em amor fortaleça os laços desta família, em vez de criar distância. Vai agora até a despensa, São Miguel, até a geladeira, até os armários, porque nós precisamos enfrentar algo específico aqui, o espírito da escassez, aquele espírito devorador que faz o dinheiro sumir antes do fim do mês, que faz a sensação de que vai faltar nunca ir embora mesmo quando há o suficiente, que cria uma ansiedade constante em torno do sustento, que rouba a paz das refeições e transforma a cozinha em palco de cobranças e brigas por dinheiro. Corta a raiz da escassez nesta casa. São Miguel, nós rejeitamos a mentalidade de pobreza que foi herdada. Rejeitamos o medo de passar necessidade que foi instalado por gerações de dificuldade. Rejeitamos a crença de que para esta família nunca haverá sobra, apenas sobrevivência. Se há uma maldição financeira herdada, algo que veio dos pais ou dos avós, uma crença de que nesta família todo mundo morre pobre, ou que dinheiro na mão de fulano vira água, nós dizemos basta hoje. A espada de São Miguel rompe esse ciclo agora. Não porque merecemos por perfeição, mas porque somos filhos de Deus e herdeiros de uma promessa que é maior que qualquer ciclo de pobreza que tentou se instalar nesta linhagem. Toca nos mantimentos desta cozinha, São Miguel. Opera aqui o espírito de multiplicação, assim como Jesus fez com os pães e os peixes diante da multidão. Não pedimos riqueza ostentosa, pedimos dignidade, fartura suficiente para viver bem e ainda ter sobra para abençoar quem está ao redor. Que nunca falte o essencial nesta casa, que o dinheiro renda, que a compra dure, que o imprevisto não derrube o orçamento, que a providência de Deus seja visível e concreta na vida financeira desta família. Protege também os eletrodomésticos desta cozinha, guardião celeste.
Pode parecer detalhe pequeno, mas nós sabemos que quando a pressão espiritual é grande, as coisas começam a quebrar. O fogão estraga, a geladeira para, o cano estoura, sempre na pior hora, sempre quando o caixa está apertado. Isso não é coincidência. É o inimigo tentando causar prejuízo financeiro e roubar a paz através de emergências que consomem o que deveria ser investido em sonhos e qualidade de vida. Coloca as tuas mãos sobre cada aparelho desta cozinha, São Miguel. Que a inveja que tenta causar prejuízo material bata nesta proteção e volte para trás. Que o dinheiro desta família não seja gasto consertando o que o mal quebrou, mas investido no que Deus planejou. Por fim, São Miguel, purifica as conversas que acontecem na hora das refeições. A Bíblia nos lembra em Provérbios 15:17 que melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Tira a amargura da hora do jantar. Tira as discussões da hora do almoço. Tira as cobranças que transformam o momento mais sagrado da convivência familiar em campo de batalha. Que a cozinha volte a ser o lugar das memórias felizes, do cheiro de comida que traz conforto, da mesa que reúne e não que divide. Que o cheiro da tua santidade permaneça neste lugar. São Miguel, a cozinha está selada, o sustento está protegido, a escassez foi expulsa, mas a nossa faxina precisa continuar porque há lugares nesta casa onde estamos mais vulneráveis, lugares onde descansamos, onde ficamos sem máscara, onde a alma fica mais exposta. Segura firme na nossa mão espiritual, São Miguel. Pois vamos agora pelos corredores desta casa, as artérias que conectam tudo, e depois entraremos no lugar mais íntimo de todos, os quartos, onde o descanso acontece e onde os sonhos nascem. Vem conosco, o corredor, a artéria da casa, transformando passagem em renovação. São Miguel caminha agora pelos corredores desta casa. Eu sei que parece um lugar simples, uma área de passagem, um espaço que quase não recebe atenção, que raramente alguém pensa em orar ou cuidar espiritualmente. Mas no mundo espiritual, o corredor é uma artéria. É por aqui que a vida circula de um cômodo para o outro. É a conexão entre o lugar onde descansamos e o lugar onde convivemos, entre o privado e o compartilhado, entre a vulnerabilidade do quarto e a exposição da sala. E artérias que ficam entupidas, seja no corpo físico ou na casa espiritual, comprometem tudo que depende delas para funcionar. Ergue a tua tocha de luz neste espaço de trânsito, São Miguel. Nós declaramos agora que este corredor não será mais um lugar de estagnação, não será mais um lugar de peso acumulado, não será mais aquele espaço que as pessoas atravessam rapidamente com o coração apertado, sem saber exatamente por quê. Limpa as paredes deste corredor, Arcanjo, porque muitas vezes nós encostamos nestas paredes cansados, suspirando de exaustão no fim de um dia difícil, carregando um peso que não conseguimos nem nomear. E esses suspiros de desânimo ficam gravados aqui, camada sobre camada, dia após dia. Absorve com a tua luz todo suspiro de cansaço que ficou impregnado nestas paredes. Que este corredor se torne um túnel de renovação. Que quem passar por ele em direção ao trabalho de manhã ou em direção ao descanso à noite, sinta o peso saindo das costas e uma força sutil retornando ao corpo. Como se cada passagem por aqui fosse uma pequena renovação, um pequeno recomeço. Posiciona 2 anjos sentinelas nas extremidades deste corredor. São Miguel, que eles controlem o tráfego espiritual desta casa. Que apenas anjos de luz, o Espírito Santo e as bênçãos de Deus tenham permissão de transitar por aqui. Se algum espírito de confusão tentar passar do quarto para a sala que seja barrado, se algum espírito de medo tentar se mover de um ambiente para o outro, que encontre essa barreira de luz imediatamente. Que as crianças, os idosos e até os animais desta casa passem por aqui sentindo segurança, sabendo mesmo, sem palavras, que estão pisando em solo consagrado. O banheiro, o lugar esquecido da oração cura, do que é carregado em silêncio. Entramos agora com respeito e autoridade no banheiro desta casa. Eu sei que parece um lugar improvável para uma oração, mas é exatamente por isso que eu preciso falar sobre ele. Porque o banheiro é o único lugar desta casa onde ficamos completamente sozinhos,
onde tiramos as máscaras literalmente e espiritualmente, onde ninguém nos observa, onde podemos ser exatamente quem somos sem nenhuma performance. E é por isso que ele precisa de proteção especial. Consagra este ambiente de cima a baixo, São Miguel. Que a água que corre aqui não seja apenas água física, mas que carregue o poder simbólico da água viva do Espírito Santo. Que cada banho tomado nesta casa seja também um momento de descarrego espiritual. Que a inveja que grudou na pele durante o dia, a energia pesada dos lugares por onde passamos, o cansaço que vai além do físico, tudo isso desça pelo ralo e não volte mais. Agora, eu preciso tocar em algo muito específico. E eu faço isso com muito cuidado e muito respeito. Quantas pessoas usam o barulho do chuveiro para esconder o choro? Quantas lágrimas já desceram pelo ralo, misturadas com a água, sem que ninguém da família soubesse? Quantas noites alguém entrou no banheiro dizendo que ia tomar banho e ficou lá parado, com a água quente caindo, tentando lavar uma dor que não é física? Se você já fez isso, você não estava sozinho naquele momento. Mesmo que parecesse, Deus via. São Miguel estava lá. São Miguel, toca agora em quem chora escondido, em quem carrega dores que não sabe como contar para ninguém, em quem está forte por fora porque precisa ser forte para os filhos, para o cônjuge, para o trabalho, mas que por dentro está se despedaçando devagar. Transforma cada momento de vulnerabilidade neste banheiro em um momento de encontro com Deus. Que ao cair a água sobre a cabeça, caia também o consolo, a cura, a sensação de não estar sozinho, a certeza de que há um Pai que vê o que está escondido e que se importa com cada lágrima. Olha agora, São Miguel, para os armários e gavetas deste banheiro, para os remédios que estão guardados aqui. Nós tocamos espiritualmente em cada caixa de medicamento, em cada frasco, em cada comprimido. Pedimos que façam o efeito necessário para a cura do corpo, que a medicina seja usada com sabedoria e gratidão. Mas pedimos também com fé e sem desespero que a cura de Deus seja maior que qualquer remédio, que a saúde divina se estabeleça nesta casa de forma progressiva e real. Se há doenças crônicas, aqui dores que não passam, condições que parecem permanentes, nós não pedimos por milagre, por desespero. Pedimos porque cremos que Deus é o mesmo que curou ontem e que cura hoje. Coloca o teu escudo sobre o espelho deste banheiro, São Miguel, porque o espelho é um portal de identidade. É onde cada pessoa desta casa se olha todos os dias. E o que cada um vê nesse reflexo importa mais do que imaginamos. Cura, arcanjo, a pessoa que se olha no espelho e não se reconhece mais, que vê apenas os erros, as falhas, as marcas do tempo, o peso dos anos difíceis. Quebra a maldição da baixa autoestima que ataca a mente justamente neste lugar, neste momento de vulnerabilidade do início ou do fim do dia. Que ao se olhar neste espelho consagrado, cada morador desta casa consiga enxergar um filho amado de Deus, feito à sua imagem e semelhança, com valor que não depende de aparência, de produtividade ou da aprovação de ninguém. Que o reflexo mostre não apenas o rosto, mas a alma, e que essa alma seja vista com os olhos de Deus. Sela também os ralos e encanamentos desta casa, São Miguel. Que nada imundo suba, que nenhuma energia do baixo astral tenha acesso a este lar por vias que não estamos acostumados a vigiar. Que este banheiro, que antes era apenas um lugar de necessidade física, se torne um lugar de renovação de forças. Que quem entrar aqui cansado saia revigorado. Que quem entrar aqui pesado saia mais leve. Que a graça de Deus flua aqui tão naturalmente quanto a água. Os quartos, o altar do descanso, libertando o sono e restaurando o que é íntimo. Avançamos agora, sob a proteção de São Miguel, para o coração mais íntimo desta casa. Os quartos, é aqui que o corpo repousa, que a mente tenta desligar, que o espírito fica mais exposto, mais aberto, mais receptivo, mais vulnerável durante as horas de sono. Por isso, São Miguel, pedimos que entres aqui com atenção dobrada, com a tua espada em chamas, com a tua presença mais densa do que em qualquer outro cômodo. Entra no quarto principal, no quarto dos filhos, no quarto de hóspedes.
Onde houver uma cama neste lar, que haja um anjo de guarda postado ao lado da cabeceira. Não porque a casa é perigosa, mas porque o descanso é sagrado. Porque o sono é o momento em que Deus fala, em que o corpo se restaura, em que a alma processa o que o dia trouxe. E esse momento precisa ser protegido. Estende as tuas mãos de luz sobre cada cama, sobre cada colchão, sobre cada travesseiro. São Miguel, a cama não pode ser um lugar de tormento. Ela foi feita para ser um altar de descanso. Mas nós sabemos, e isso precisa ser dito com honestidade, que para muitas pessoas esta casa, este quarto, este colchão se tornou um campo de batalha noturna. Quantas pessoas deitam o corpo, mas a alma continua acordada? Quantas viram de um lado para o outro na madrugada, lutando contra pensamentos que não param? Preocupações financeiras que chegam quando as luzes se apagam. Medos do amanhã que se tornam maiores no silêncio da noite. Ansiedades que o dia consegue abafar com barulho e movimento, mas que a noite traz à tona sem piedade. Nós repreendemos agora, com a autoridade de Jesus e a força de São Miguel, todo espírito de insônia. Vai embora. Sai da mente desta pessoa. Sai deste quarto. Não tens mais direito de habitar este espaço. São Miguel, acalma a tempestade mental. Toca na testa de quem não consegue dormir. Desacelera os pensamentos obsessivos. Dissolve a ansiedade noturna que rouba o descanso que o corpo precisa e merece. Que o travesseiro não seja mais testemunha de lágrimas ou de angústia. Que seja macio como as nuvens do céu. Que ao encostar a cabeça, o sono venha. Não aquele sono picado e pesado que não descansa. Não aquele sono de quem dormiu horas, mas acordou mais cansado do que deitou. Mas o sono dos justos, o sono reparador, o sono que cura o corpo, restaura a mente e renova o espírito. O sono que Deus prometeu ao seu amado, como está escrito no Salmo 127:2. Nós cortamos agora qualquer trabalho feito para tirar a paz noturna desta família. Se alguém desejou que vocês não tivessem um minuto de sossego, essa intenção é quebrada agora pelo fogo de São Miguel. O sossego volta a reinar neste quarto. A madrugada desta casa será de silêncio e paz. Avança, São Miguel, contra os pesadelos que assombram esta família, contra o terror noturno, contra aquela sensação horrível de paralisia, de querer gritar e a voz não sair, de sentir um peso no peito que não tem explicação física. Isso não é normal, isso é opressão, e nós expulsamos essa opressão agora. São Miguel varre os cantos escuros do quarto, limpa o teto, limpa o espaço embaixo da cama, limpa o guarda-roupa, limpa cada canto onde a escuridão tenta se esconder esperando a noite cair. Que em vez de pesadelos venham sonhos limpos, sonhos de paz, sonhos onde Deus fala e traz clareza e soluções para o que está confuso na vida acordada. Olha também, arcanjo amigo, para quem transformou o quarto em refúgio de tristeza. Para quem não tem vontade de levantar da cama, para quem se tranca aqui para fugir de uma vida que ficou pesada demais, para quem encontrou neste quarto um esconderijo da dor que não sabe como enfrentar. A cama não é túmulo, é lugar de renovo. Arranca o espírito de depressão que se instalou neste cômodo. São Miguel, abre as janelas espirituais, que a luz do sol da justiça entre aqui, que a pessoa que dorme neste quarto sinta a partir de amanhã e de forma crescente uma força nova, uma vontade de abrir as cortinas, uma curiosidade pela vida que parecia ter sumido, mas que Deus está restaurando. Para os casais que dormem neste quarto, nós pedimos proteção especial do matrimônio. Corta a frieza, São Miguel. Corta o distanciamento que foi crescendo devagar, tão devagar, que mal se percebeu até que já era uma distância grande. Corta a cama dividida onde dois dormem juntos, mas estão separados espiritualmente. Se fizeram trabalhos para esfriar esse amor, para criar estranhamento, para trazer impotência ou falta de desejo, quebra isso agora. Que o gelo derreta diante do fogo do Espírito Santo. Que a intimidade seja restaurada com ternura e com verdade. Que os olhos do marido sejam para a esposa. Que os olhos da esposa sejam para o marido.
Que o amor que estava adormecido acorde mais maduro, mais real, mais bonito do que antes. Que a paz que excede todo o entendimento invada cada metro quadrado deste quarto. Que ao entrar aqui, cada pessoa desta família sinta imediatamente, sem esforço, que está entrando em território sagrado, em lugar de descanso real, em espaço onde Deus é bem-vindo e onde o inimigo não tem mais permissão de operar. O quarto está limpo, o sono está protegido, o amor está sendo restaurado, mas nossa faxina ainda não acabou. Há objetos nesta casa, roupas, pertences, presentes que carregam histórias e energias que precisam ser tocadas agora. Vem conosco, São Miguel, pois vamos abrir os armários desta casa e limpar o que está guardado, guarda-roupas e objetos, o que carregamos e vestimos. Limpando o invisível do cotidiano, São Miguel, abrimos agora espiritualmente as portas dos guarda-roupas, dos armários e das gavetas desta casa. Eu sei que parece um detalhe pequeno, mas deixa eu te explicar por que esse detalhe importa. Tudo o que carregamos no corpo passa por lugares. Absorve ambientes, entra em contato com energias boas e ruins ao longo do dia. E quando voltamos para casa e penduramos essas roupas no armário sem nenhum cuidado espiritual, trazemos junto tudo o que absorvemos lá fora. Não por fraqueza, não por descuido, simplesmente porque ninguém nos ensinou a prestar atenção nisso. Passa a tua espada de fogo entre os cabides desta casa, São Miguel. Toca em cada peça de roupa pendurada aqui. Limpa as roupas que usamos no dia a dia, no trabalho, na rua, nos lugares por onde somos obrigados a passar. Aquela camisa, aquele vestido, aquele uniforme que parece deixar o dia mais pesado quando a gente veste. Aquela peça que deveria ser neutra, mas que carrega um peso que não conseguimos explicar. Sacode espiritualmente essas roupas, arcanjo, que toda a carga negativa, todo olho mal lançado sobre a nossa aparência, todo julgamento silencioso, toda inveja que grudou no tecido quando alguém nos olhou com maldade no trabalho ou na rua caia por terra agora. Que ao vestir essas roupas novamente, a sensação seja de leveza, como se estivéssemos vestindo não um peso, mas uma armadura de luz. Olha também para os sapatos desta família, Príncipe Celeste. Os sapatos tocam o chão, pisam em lugares espiritualmente carregados, entram em ambientes que nunca escolheríamos se soubéssemos o que está lá. E muitas vezes trazemos nos pés literalmente a poeira de lugares que não queríamos carregar. Lava os calçados espirituais desta família, São Miguel. Que tudo o que grudou na sola do nosso sapato para travar os nossos passos seja dissolvido agora. Que os nossos pés estejam livres, completamente livres, para caminhar em direção ao que Deus preparou, sem as correntes invisíveis do passado prendendo cada passada. Agora precisamos tocar em algo mais sensível, os objetos que estão guardados dentro destes armários. E aqui eu preciso ser cuidadoso, porque não quero criar paranoia onde não existe problema. Mas também não posso ignorar uma realidade que muitas famílias vivem. Nem todo presente é dado com amor. Às vezes aceitamos algo de bom grado, com um sorriso genuíno, sem saber que quem deu carregava inveja no coração enquanto estendia as mãos. Um objeto comprado com ciúme. Uma roupa dada com o desejo oculto de secar a felicidade de quem recebe. Um enfeite escolhido com maldade disfarçada de gentileza. Isso acontece. E pode ficar guardado nos armários por anos invisível, mas operando. Com a autoridade do nome de Jesus, nós quebramos agora qualquer vínculo com presentes que foram dados com má intenção. Se há algo nesta casa que foi trazido por mãos inimigas, que perca o poder neste momento. São Miguel neutraliza a energia desse objeto. Se o coração de quem ora sentir que precisa descartar algo, que venha também a coragem para fazer isso sem culpa e sem hesitação. E se algo for para ficar, que seja purificado pelo teu fogo, até que não reste nenhum traço da intenção ruim de quem o deu. Cortamos também os laços com o passado que ainda estão guardados aqui. Objetos de relacionamentos que terminaram, mas que ficaram como âncoras emocionais. Pertences de pessoas que nos feriram, lembranças que trazem mais dor do que saudade boa. São Miguel,
Corta esses cordões umbilicais do passado. Que esta casa não seja um museu de dores antigas. Que os armários não sejam depósitos de histórias que já cumpriram seu papel e agora só ocupam espaço que poderia ser de coisas novas, de planos novos, de vida nova. Por fim, ilumina os cantos onde guardamos o que está quebrado. Relógios parados, roupas rasgadas que ficam só para usar em casa, louça lascada, objetos quebrados que guardamos por medo de jogar fora, por aquela voz que diz que um dia vai consertar, que um dia vai precisar, que não pode desperdiçar. Essa voz não é sabedoria, é o medo da escassez falando. Dá-nos, São Miguel, a consciência de que para o novo entrar, o velho precisa sair. Que a prosperidade começa na disposição de não guardar o que está quebrado por medo de que o que vier seja pior. Não vai ser pior. Deus é dono do ouro e da prata. Que a partir de hoje, cada objeto desta casa vibre na frequência da bênção. Que ao abrir o armário, a sensação seja de vida nova, não de peso acumulado. Anelas e vizinhos, os olhos da casa blindando contra o que vem de fora. São Miguel, caminha agora em direção às janelas desta casa. As janelas são os olhos do lar. É por onde a luz do sol entra, por onde a brisa passa, por onde a vida lá fora se comunica com a vida aqui dentro. Mas são também, precisamos reconhecer isso, os pontos por onde a energia do ambiente externo tenta entrar, por onde os olhares alheios chegam, por onde a curiosidade, a inveja e o julgamento dos de fora tentam penetrar naquilo que é nosso. Posiciona-te na frente de cada janela deste lar, São Miguel, da sala, dos quartos, da cozinha, do banheiro. Passa a tua espada flamejante nos vidros, nas grades, nas cortinas, nas frestas. Nós consagramos cada abertura desta casa agora. Que toda seta de inveja lançada através de um olhar bata nesta blindagem e caia por terra sem atingir quem mora aqui. Que a nossa vida se torne invisível para a maldade não por isolamento, mas por proteção divina. Agora eu preciso falar sobre algo delicado. E faço isso com cuidado, porque não quero que você passe a ver o seu vizinho como inimigo. Não é isso. A maioria das pessoas que vivem ao nosso redor são simplesmente pessoas com suas próprias lutas, suas próprias dores, suas próprias histórias. Não são vilões. Mas existe uma realidade que precisamos reconhecer. O ambiente onde vivemos nos influencia. A energia do bairro, da rua, das casas ao lado, tudo isso cria uma atmosfera que tenta entrar na nossa. Brigas dos vizinhos que atravessam as paredes, fofocas que circulam com o nosso nome, olhares que chegam carregados de coisas que não são nossas, mas que tentam se instalar. Levanta uma parede espiritual entre esta casa e o ambiente externo, São Miguel, não um muro de isolamento, não uma barreira que nos fecha para o mundo, mas um filtro, uma membrana de luz que deixa entrar o bem e repele o que não pertence aqui. Que as brigas dos vizinhos não contaminem a nossa paz. Que a confusão do ambiente não entre na nossa mente. Que as fofocas que circulam com o nosso nome percam o poder antes de nos alcançar. Quebra, arcanjo, a maldição do olho seco. Aquele olhar que entra pela janela e que seca o que estava florescendo. Que faz as plantas murcharem do nada. Que faz o animal de estimação adoecer sem razão aparente, que faz o que estava dando certo começar a dar errado. Nós revogamos essa autoridade maligna agora. As minhas plantas viverão, os meus animais terão saúde. O que estava florescendo aqui continuará florescendo porque quem guarda as janelas desta casa é o arcanjo do Deus vivo. Avança agora para o lado de fora, São Miguel. Se esta casa tem quintal, varanda, jardim ou garagem, pisa espiritualmente em cada um desses espaços agora. Traça um círculo de fogo ao redor de todo o terreno. Que o chão ao redor desta casa seja tão consagrado quanto o chão de dentro. Que nenhuma intenção ruim lançada na calçada, no jardim, na entrada em forma de pensamento, de palavra ou de qualquer objeto tenha poder sobre quem mora aqui. Estende também a tua mão sobre o veículo desta família, São Miguel.
O carro, a moto, o transporte que leva esta família para o trabalho, para o sustento, para a vida. Consagra os pneus, o motor, a direção. Que este veículo seja instrumento de bênção e nunca de tragédia. Que os anjos escoltassem cada saída e cada chegada. Que a proteção divina seja visível no trânsito, nas estradas, nos trajetos do dia a dia. Livra desta família o espírito de acidente, o espírito de prejuízo mecânico, a violência urbana que tenta alcançar quem está apenas tentando viver honestamente. A casa está se tornando uma fortaleza, São Miguel. Não uma fortaleza de medo, mas uma fortaleza de paz. Um lugar onde quem mora aqui respira diferente, pensa diferente, vive diferente. Sentimos a segurança voltar. Sentimos que podemos abrir as janelas e respirar ar puro sem medo do que está do lado de fora. Mas há ainda uma área crítica que precisa de atenção: a vida financeira desta família. E a família e os relacionamentos, que são o tesouro mais precioso de tudo. Vem conosco, São Miguel. A vida financeira, destravando o que está preso, justiça e prosperidade. São Miguel Arcanjo, tu, que és o guardião da justiça divina e o defensor dos filhos de Deus. Volta agora o teu olhar poderoso para a vida financeira desta família. Eu sei que esse é um tema delicado, porque dinheiro carrega vergonha, carrega medo, carrega comparação, carrega histórias de luta que às vezes remontam a gerações. E por isso eu quero ser honesto sobre algo antes de continuarmos. A oração não é substituta de responsabilidade. São Miguel não vem para fazer mágica financeira sem que a pessoa também faça a sua parte com disciplina, com trabalho, com sabedoria. Mas existe uma dimensão espiritual da vida financeira que a planilha não resolve, que o conselheiro financeiro não enxerga, que a disciplina sozinha não desfaz. E é exatamente essa dimensão que vamos cuidar agora. Entra, São Miguel, nas pastas, nas gavetas, nos arquivos onde estão os documentos importantes desta família. Coloca a ponta da tua espada sobre as contas que tiram o sono, sobre os boletos que chegam antes do salário, sobre os contratos que parecem não ter saída, sobre a carteira de trabalho que está esperando uma oportunidade. Nós pedimos agora: limpa a carteira e a bolsa desta família, porque às vezes o dinheiro entra, mas parece que a carteira está furada, que ele some antes mesmo de ser organizado, que emergências aparecem sempre na pior hora, consumindo o que havia sido guardado com tanto esforço. Isso tem uma dimensão espiritual, e o espírito do devorador que age nessa área é real. São Miguel, amarra esse espírito agora. Corta a mão invisível que rouba o fruto do trabalho desta família. Consagra o dinheiro que entra nesta casa. Que cada nota, cada transferência, cada salário seja multiplicado pela bênção de Deus. Que renda, que dê para pagar o que precisa ser pago e ainda sobre para investir em sonhos, não apenas em sobrevivência. Se alguém lançou inveja sobre o sustento desta família, dizendo que não merecem prosperar, que o sucesso deles é passageiro, que logo vão perder tudo, nós devolvemos essa palavra agora. O sustento desta família é abençoado, é fruto de trabalho honesto e da graça de Deus. E nenhuma palavra humana tem poder de amaldiçoar o que Deus escolheu abençoar. Arcanjo da Justiça, olha para os papéis travados. Se há processos na justiça que não andam, move as águas burocráticas. Toca no coração do juiz, do advogado, do funcionário que está com o papel na mão, que a boa vontade os alcance. Que o que está parado na gaveta do esquecimento venha para a mesa da resolução. Se há direitos que foram negados, que a justiça de Deus prevaleça sobre a injustiça humana. Se há oportunidades bloqueadas no trabalho, invisibilidade para a maldade, mas visibilidade total para as promoções, para os reconhecimentos, para as portas que estavam fechadas e que agora se abrem. Se esta pessoa tem um negócio próprio e os clientes sumiram, se as vendas pararam do nada, sem uma razão lógica clara, São Miguel quebra o bloqueio. Que os clientes certos voltem, que novas portas se abram, que o negócio volte a girar, a prosperar, a gerar o fruto honesto do trabalho e da dedicação desta pessoa. Por fim, enfrentamos o peso das dívidas, essa bola de neve que cresce enquanto a gente dorme,
que sufoca, que traz vergonha, aquela vergonha silenciosa, de não poder atender o telefone, de evitar certos lugares, de sentir que o nome sujo é uma marca que vai durar para sempre. Essa vergonha não pertence a você. Dívida não é identidade, é uma situação. E situações mudam. São Miguel dá sabedoria para negociar. Abre portas de renda extra que ainda não foram vistas. Traz soluções que a mente preocupada ainda não conseguiu enxergar. Nós profetizamos o tempo da dívida zero, o tempo do nome limpo, o tempo de sair da posição de quem pede para a posição de quem tem para abençoar. Que a paz de colocar a cabeça no travesseiro, sem o peso de uma cobrança esperando amanhã, seja restaurada nesta família. A vida financeira desta casa está sendo lavada, São Miguel. O dinheiro sujo da inveja saiu. A bênção limpa de Deus entrou. Escreve nos comentários agora, com fé e autoridade. São Miguel, destranca os meus caminhos e traz a minha vitória. Ao escrever, visualiza o que estava travado começando a se mover, o papel que estava parado chegando, a porta que estava fechada abrindo. Está feito na dimensão espiritual. Agora vamos para a última e mais preciosa área desta faxina: a família, o amor, os filhos. O tesouro que o inimigo mais quer destruir e que São Miguel mais quer proteger. Vem conosco, arcanjo amigo, família e amor, o tesouro mais precioso, curando o que o tempo e a dor quebraram. São Miguel arcanjo. Chegamos agora ao lugar mais sagrado desta faxina. Não é um cômodo, não é um objeto, não é uma área da vida que se resolve com documentos ou com dinheiro. É a família, é o amor, é o tecido vivo de relações que sustenta tudo mais e que, quando está rasgado, faz com que nenhuma outra área da vida funcione direito, por mais que a gente tente consertar o resto. O inimigo sabe disso, por isso a família sempre foi e continua sendo o alvo prioritário de tudo o que é contrário ao bem. Porque destruir uma família é destruir tudo ao mesmo tempo. É desestabilizar filhos, quebrar um lar, contaminar gerações. Mas hoje nós dizemos não a isso, com autoridade, com fé, com a espada de São Miguel entre nós e tudo que tentou destruir o que Deus construiu. São Miguel, levanta a tua espada sobre o casal que vive neste lar, ou sobre quem está aqui sozinho, esperando em fé pela promessa de Deus na vida sentimental. Para os casais, eu preciso falar diretamente. Existe uma frieza que se instala devagar nos relacionamentos. Não chega de uma vez, chega aos poucos no cansaço que faz com que as pessoas parem de se olhar de verdade. No acúmulo de mágoas pequenas que nunca foram resolvidas e que foram empurrando as pessoas para lados opostos da cama. No silêncio que substituiu as conversas, na distância que cresceu sem que ninguém tivesse a intenção de deixar crescer. E às vezes, além do desgaste natural da vida, existe também uma interferência espiritual nessa frieza. Pessoas que torcem pela separação, que sorriam para a foto do casal, mas que por dentro desejavam o fim. Que fizeram orações erradas, que cultivaram pensamentos de destruição, que plantaram sementes de discórdia através de fofocas e insinuações. Corta toda a reza de separação sobre este casal São Miguel. Se fizeram trabalhos para esfriar esse amor, para criar estranhamento onde havia cumplicidade, para trazer impotência onde havia desejo, para semear desconfiança onde havia segurança, quebra isso agora. Que o gelo derreta diante do fogo do Espírito Santo. Que a intimidade seja restaurada não de forma forçada ou artificial, mas de forma real e progressiva, com conversas que deveriam ter acontecido a tempo, com perdões que precisam ser pedidos e concedidos, com escolhas conscientes de voltar a se ver, de voltar a se ouvir, de voltar a se escolher. Que os olhos do marido sejam para a esposa, que os olhos da esposa sejam para o marido, não por obrigação, mas por amor renovado. Por um amor que passou pelo fogo e saiu mais puro do que entrou. Se há uma terceira pessoa tentando entrar nessa relação, seja uma amante, um ex que não aceita o fim, ou parentes e amigos que ficam minando a confiança com fofocas e insinuações, coloca São Miguel um muro de fogo ao redor deste casal. Que a tentação perca a força antes de chegar.
Que a fidelidade seja blindada não apenas como disciplina, mas como fruto de um amor que vale mais do que qualquer coisa que possa ser oferecida do lado de fora. E para quem está aqui sozinho, esperando em fé, eu quero que você saiba que essa espera não é punição, não é sinal de que você não merece, não é evidência de que algo está errado com você. É um tempo que Deus está usando para preparar você e para preparar quem está vindo para um encontro que vai durar e construir, não destruir e consumir. São Miguel, limpa o caminho do amor desta pessoa. Afasta quem vem apenas para sugar energia e brincar com sentimentos. Cura os traumas de relacionamentos passados que ainda estão colorindo a forma como ela enxerga as pessoas. Dá discernimento para reconhecer o que é genuíno e o que é ilusão. E prepara o encontro divino. Que não venha qualquer um, mas alguém enviado pelo céu para somar, para construir, para ficar. Agora, grande arcanjo, estende o teu manto sobre os filhos e netos desta casa, sobre cada criança que dorme sob este teto, ou que saiu daqui e está vivendo a própria vida lá fora, mas que ainda carrega o DNA desta família, as orações desta casa, o amor que foi plantado aqui. O mundo lá fora é desafiador. E eu não vou subestimar isso. As pressões que os jovens enfrentam hoje são reais e intensas. A ansiedade que chega cedo, as influências que tentam moldar a identidade antes que a identidade esteja formada, as escolhas que precisam ser feitas num mundo que confunde o que é certo com o que é popular. Caminha com esses filhos quando eles saírem pelo portão desta casa. São Miguel, que a proteção que consagramos aqui dentro os acompanhe lá fora. Que os anjos caminhem ao lado deles na escola, no trabalho, nas ruas, nos momentos de decisão. Cega os olhos das más companhias para eles. Não pedimos que os filhos sejam isolados do mundo. Pedimos que o mundo não consiga corromper. Luz, livra-os das balas perdidas, dos acidentes de trânsito, dos perigos noturnos, das situações que chegam rápido demais para que um jovem sem experiência consiga discernir. Se há filhos que mudaram, que estão irreconhecíveis, que perderam a doçura que tinham e que agora parecem outro ser morando no mesmo corpo. Pais e mães que estão assistindo isso com o coração partido, eu quero que vocês saibam que eu entendo essa dor. É uma das dores mais difíceis que existe. São Miguel, expulsa o espírito de rebeldia que não é a essência verdadeira desse filho. Traz de volta quem ele sempre foi por baixo de tudo o que tentou sobrescrever sua identidade. Quebra a corrente do vício em substâncias, em telas, em comportamentos que destroem e resgata a mente e o coração desse jovem. Que os pais não percam a esperança, que continuem orando, que continuem amando, porque o amor de pai e de mãe, sustentado pela proteção de São Miguel, é mais forte do que qualquer corrente que tentou prender esse filho. Olha também para a estrutura emocional desta família como um todo, São Miguel. Para as feridas de infância que nunca foram tratadas e que ainda sangram por baixo da superfície, para os irmãos que não se falam há anos por causa de heranças, de brigas antigas, de orgulhos que ficaram duros demais para dobrar sozinhos, para os pais e filhos que perderam a linguagem comum e que passam pelos corredores desta casa como estranhos. Entra com a espada da humildade. Arcanjo, corta o orgulho que impede de pedir perdão primeiro. Amolece o que ficou duro. Toca no coração daquele familiar difícil não para forçar, mas para abrir uma brecha por onde a reconciliação possa começar a entrar. Não permite que a morte chegue antes do perdão. Não deixa que esta família carregue para sempre o peso de palavras que não foram ditas e de abraços que não foram dados. Restaura a mesa de domingo, a alegria de estar junto, o simples milagre de uma família que se ama de verdade. O grande selamento final, trancando o trabalho. O que saiu, saiu para sempre. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, chegamos ao final desta grande faxina. Percorremos juntos cada canto desta casa. Limpamos a entrada, a sala, a cozinha, o corredor, o banheiro, os quartos, os armários, as janelas, a vida financeira, a família e o amor. O trabalho pesado foi feito. O chão está limpo, o ar está diferente
Algo mudou, e quem está ouvindo isso sente, mesmo que ainda não consiga nomear exatamente o que. Agora nós pedimos o ato final, o grande selamento. Com a ponta da tua espada de fogo, traça agora um círculo de proteção intransponível ao redor desta propriedade, do alicerce mais profundo até o telhado mais alto. Nós selamos este território com o sangue do Cordeiro e com a tua luz, São Miguel. Decretamos aqui o mal não entra mais. Trancamos as portas espirituais para a inveja, trancamos as janelas para a cobiça, trancamos os ouvidos para a fofoca, colocamos um cadeado de luz na influência de quem deseja o nosso mal. Esta casa agora é uma embaixada do céu na terra. Quem tentar derrubar este muro espiritual encontrará anjos posicionados nos 4 cantos deste lar de espada em punho, de guarda permanente, sem dormir, sem descansar, sem se distrair. Agora nós nos levantamos contra qualquer espírito de retaliação, porque quando expulsamos o inimigo, ele sai furioso. E às vezes tenta voltar com mais força, batendo na saúde, no trabalho, nos relacionamentos nos dias seguintes à oração. Nós antecipamos esse ataque e o neutralizamos agora. Proibimos que o que foi expulso retorne. Proibimos qualquer contra-ataque. Ordenamos que toda carga negativa que foi removida hoje seja enviada para os pés da cruz de Cristo, para que ele dê o destino correto e que nunca mais retorne para assombrar esta família. Se havia ciclos repetitivos de derrota nesta vida, aqueles problemas que sempre voltavam depois de algum tempo, aquelas situações que pareciam resolvidas, mas que reapareciam com outro rosto, nós declaramos o fim desse ciclo hoje. A partir de agora vivemos um tempo novo, linear, crescente, de vitória progressiva. O passado ficou para trás, enterrado e esquecido. O futuro é limpo e brilhante. A bênção dos 7 caminhos. Agora que a estrada está limpa, São Miguel abre os 7 caminhos para esta família caminhar. Abre o caminho da paz, que esta família durma e acorde tranquila, que a ansiedade que roubava o descanso perca o poder, que a paz que excede todo entendimento seja a atmosfera permanente desta casa. Abre o caminho da saúde, que o corpo tenha vigor, força e imunidade, que as doenças que tentaram se instalar sejam expulsas pela saúde divina que se estabelece aqui. Que cada membro desta família acorde amanhã sentindo, mesmo que sutilmente, que algo no corpo está mais leve, mais forte, mais vivo. Abre o caminho do amor. Que este lar seja um ninho de afeto real, de respeito genuíno, de união que não depende de circunstâncias perfeitas. Que as pessoas que se amam aqui aprendam a se demonstrar esse amor com palavras, com presença, com escolhas diárias de permanecer. Abre o caminho da sabedoria, que as decisões importantes que precisam ser tomadas nos próximos dias, semanas e meses sejam inspiradas por Deus. Que as ciladas sejam reconhecidas antes de serem armadilhas, que a discernimento prevaleça sobre o impulso e sobre o medo. Abre o caminho da prosperidade. Que o trabalho renda, que o dinheiro multiplique, que a dignidade financeira seja restaurada não apenas como número em conta, mas como paz de quem sabe que tem o suficiente e que o amanhã está nas mãos de Deus. Abre o caminho da fé, que mesmo nos dias mais difíceis, quando as circunstâncias gritem que Deus está distante, haja uma centelha dentro desta família que não se apaga, uma certeza irracional e inegociável de que Deus está no controle e de que o final desta história já está escrito na vitória. Abre o caminho da alegria, que o riso volte a ser ouvido neste endereço, que a tristeza que se instalou como hóspede permanente receba a notificação de despejo hoje, que a alegria não a superficial, que depende de tudo dar certo, mas a profunda que vem de saber que você é amado e protegido, seja a marca desta família a partir de agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, olha para o teu filho e para a tua filha que ficaram até aqui. Eles não desistiram.
lutaram pela família deles, lutaram pelo lar deles, lutaram pela vida deles, mesmo quando estava difícil demais para continuar. Honra essa fé, meu Pai. Derrama sobre eles uma unção fresca agora, que sintam ainda hoje, ainda neste momento, um calor no peito, uma leveza nos ombros, uma certeza absoluta de que foram ouvidos, que respirem fundo agora e sintam: acabou, o peso saiu, eu estou livre, a minha casa está limpa, a minha família está protegida e eu não estou mais sozinho. São Miguel Arcanjo defende-nos no combate. Sê nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo, que vás à nossa frente abrindo caminhos, que vás atrás nos protegendo, que vás ao lado nos amparando, que vás acima nos iluminando, em todas as direções, em todas as dimensões, em todos os momentos visíveis e invisíveis. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não uma despedida, mas um novo começo, meu amigo, minha amiga. Você chegou até aqui e eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade que tenho. O que aconteceu nesta oração não foi performance, não foi entretenimento espiritual, não foi uma sequência bonita de palavras organizadas para emocionar. Foi um ato real, uma declaração real, uma intervenção real no mundo espiritual que cuida desta casa, desta família, desta vida. Eu sei que às vezes, especialmente depois de uma oração intensa como essa, a mente racional começa a trabalhar contra o que o coração acabou de receber. Começa a dizer que foi só palavra, que nada vai mudar, que você já tentou antes e não adiantou. Não ouça essa voz agora, porque a fé não é ausência de dúvida, é a escolha de agir apesar da dúvida. E você fez essa escolha hoje ao ficar até o final. São Miguel ouviu, Deus ouviu. E o que foi decretado nessa oração tem autoridade espiritual real, não porque as palavras são mágicas, mas porque foram ditas com fé. Em nome de Jesus, com a intercessão do arcanjo que nunca perdeu uma batalha. Nos próximos dias, presta atenção nos pequenos sinais, nas coincidências que não são coincidências, nas portas que vão começar a se abrir, nas coisas que vão começar a se resolver, nas conversas que vão acontecer, nas pessoas que vão aparecer. São Miguel está trabalhando. Mesmo quando você não está orando, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você esqueceu completamente desta oração, ele não esquece. Cuida desta casa que acabou de ser consagrada. Não com medo, com consciência, não com paranoia, com sabedoria. Ora nela regularmente. Fala de Deus dentro dela. Recebe as pessoas com amor, mas com discernimento. Cuida do ambiente que você acabou de limpar, como se fosse um jardim recém-plantado, com atenção, com carinho, com a certeza de que o que foi plantado hoje vai crescer. Se essa oração tocou algo dentro de você esta noite, compartilha com alguém que está com a casa pesada, com alguém que está com o lar em conflito, com alguém que está lutando sozinho sem saber a quem recorrer. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é simplesmente dizer: eu pensei em você, encontrei algo que pode te ajudar, você não está sozinho. Escreve nos comentários a tua declaração final de hoje. Minha casa é território de São Miguel. O que foi limpo hoje permanece limpo, e o que estava travado está sendo destravado agora. Ao escrever, sente o peso saindo, sente a leveza chegando, sente que algo mudou. Porque mudou. Que São Miguel vá à tua frente abrindo caminhos, que vá atrás te protegendo, que vá ao lado te amparando, que vá acima te iluminando, que a tua casa seja um santuário, que a tua família seja um milagre visível, que a tua vida seja testemunho do que Deus faz quando alguém diz sim. Boa noite, bom descanso, boa jornada, com carinho e gratidão por ter ficado até o final. Amém.